Fala, meus lindos do terceirão, professor Douglas com mais uma aula de sociologia para vocês. E o nosso tema de hoje, continuando a nossa aula passada, violência, só que agora da pré-história à Guerra Fria. Para quem quiser acompanhar comigo, a gente vai começar na página 4 e iremos trabalhar a página 4 e 5 da apostila de vocês, da pré-história à Guerra Fria. Pré-história, eu separei alguns tópicos: Primeira e Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Dois filmes que eu já vou indicar da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Da Primeira Guerra Mundial, até então, eu não tinha visto um filme bom como esse que saiu, tá? Que é o 1917, que é um baita filme, é de tirar o fôlego mesmo. E Segunda Guerra, O Resgate do Soldado Ryan, o lançamento aí, professor, nós já assistimos só 9.847 vezes, eu também. E todas as vezes que eu assisto, por incrível que pareça, é muito legal, tá? A gente vai começar na pré-história, tá? Na apostila de vocês, ali na página 4 mesmo, tá um crânio. Ali vai falar da questão dos arqueólogos ajudando a gente a decifrar essa questão da violência. Esse crânio que eles encontraram, de mais ou menos 12 mil anos atrás, já estava com sinais de violência, que possivelmente foram de outros clãs, de outras tribos, ou, enfim, que acabou ocasionando aquela lesão naquele crânio. Cebolinha agora, professor? Então, a gente consegue constatar o quê? Que na pré-história já existia a violência. Então, a violência não é uma coisa de agora. A violência não é uma coisa só em relação a poder, né? Assim como muitas das vezes nós falamos. Não é só em relação à ganância, não é só em relação a posses, não é nada disso. A violência já vem lá nos primórdios, né? Lá nos nossos antepassados, nos nossos ancestrais em comum. Eu posso dar um exemplo para vocês da pré-história. Dois hominídeos cruzaram época, foram os únicos dois que cruzaram época. Como assim, professor, que viveram na mesma época? Os outros foram milhares, tá, de distância de um para o outro, de anos. Qual foi, professor? Foi o Homo sapiens e o Homo de Neandertal. Nossa, esse nome parece que a gente tem um negócio para falar, né? Homo de Neandertal. Homo sapiens e o Homo de Neandertal foram os únicos que cruzaram época, e acredita-se que o Homo sapiens caçou o Homo de Neandertal e extinguiu o Homo de Neandertal da face da Terra. Por quê, professor? Porque ele achava que era uma ameaça para eles. Era um outro povo, uma outra espécie que poderia ser uma possível ameaça para eles. O Homo de Neandertal era mais forte que o Homo sapiens, só que o Homo sapiens era mais inteligente. Então, através da sua inteligência, acredita-se que ele caçou o Homo de Neandertal e extinguiu o Homo de Neandertal da face da Terra. Então, a violência sempre esteve presente na vida dos seres humanos. Depois a gente vê uma violência que eu destaquei aqui, que a apostila também destacou ali, que é a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, gente, violências da pior possível. A forma que eles matavam, a forma que eles executavam, sangue frio, sem nenhum remorso, sem nenhum peso, muitas das vezes, tirando uma outra vida, às vezes com uma bomba, às vezes com um tiro, às vezes até com as próprias mãos. Então, uma forma muito violenta. E na Segunda Guerra a gente vê isso daí se potencializar. Por quê, professor? Porque agora as armas são mais sofisticadas, gente. E agora a gente vê tudo isso sendo potencializado, essa violência sendo triplicada. Morreu mais gente? Não é que morreu mais gente. Eu acho que na Primeira Guerra acabou morrendo mais gente que na Segunda. Só que na Segunda as armas eram um poder mais destrutivo. Foi na Segunda Guerra que eles começaram a utilizar as armas biológicas. Gente, essas armas biológicas acabavam com o ser humano, acabavam com o sistema imunológico do ser humano, quando não levava à morte. Eu acho que era pior quando não levava à morte, porque daí acabava com o sistema imunológico da pessoa e a pessoa teria danos muitas das vezes irreparáveis. Para o resto da vida ele ia ficar com aquelas sequelas daquelas armas químicas. Nós temos o exemplo de Hitler, que foi atingido por um gás de mostarda
na trincheira que ele estava na Primeira Guerra Mundial. Na primeira eles já começam a utilizar, mas na segunda isso é potencializado. Então, gente, a gente vê que a violência ali não tem limite para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, de tanto que assim foi tão catastrófico que não saiu uma Terceira Guerra Mundial até hoje. Por quê, professor? Porque eles sabem o efeito de uma guerra nessa proporção, principalmente nos dias atuais. Se chega a estourar uma Terceira Guerra Mundial, gente, aí vocês vão ver o que é violência. Aí vocês vão ver o que é morte e aí vocês vão ver o que é destruição. Nossa, professor, deu um medão na gente agora desse jeito que o senhor falou, hein? Fazendo um suspense, mas é isso aí mesmo, gente. Você imagina uma guerra, Terceira Guerra Mundial hoje, com a bomba nuclear que eles têm, uma bomba atômica que as potências têm. Você imagina as armas químicas. Olha o exemplo aí desse coronavírus aí, gente. Para mim, nada tira que é um vírus criado em laboratório. Não estou afirmando, tá? Isso é coisa minha. E se espalhou pelo mundo, foi muito rápido, em questão de meses, pum, se espalhou pelo mundo, matou milhões de pessoas no mundo. Imagina quanta arma química esses países não têm, e imagina se estoura uma Terceira Guerra Mundial. E aí, falando de Guerra Fria, ali no texto de vocês até fala que Estados Unidos e União Soviética tenta fazer um acordo de paz ali, um tratado de paz. John Kennedy com o primeiro-ministro russo, eles tentam fazer esse tratado de paz até para dar uma acalmada nos ânimos, parar um pouco aquela euforia que estava, porque um lado da sociedade queria até confronto direto entre as duas potências, o outro já não, já queria uma coisa mais amistosa. Então eles tentam fazer esse acordo de paz para tentar amenizar a coisa, mas nós vimos que na Guerra Fria também teve muita violência, tiveram guerras relacionadas à Guerra Fria, não teve o confronto direto das duas potências, mas tiveram guerras relacionadas, como foi a Guerra da Coreia, que nós já vimos, quase 1 milhão de pessoas, e a Guerra do Vietnã, que foi uma das guerras mais longas aí do século XX. Então a violência também foi tremenda. E hoje, professor? Hoje a violência só vem aumentando, né, gente? Não teve mais guerra, mas a violência dentro da nossa sociedade é visível. Nós já falamos isso na outra aula, é só você ligar um jornal que você vai ver diariamente a violência ali na sua TV. O terrorismo cresceu demais, né? Criminalidade, assassinato, homicídio. Gente, a violência tem várias formas de violência. Violência psicológica, violência contra a mulher, violência contra as minorias. Agora, recente, a gente vê violência contra negros. Vocês viram lá o caso do rapaz que morreu asfixiado pelo policial? Então a violência parece que só vem aumentando ao invés dela diminuir. A criminalidade só aumentando, a taxa de criminalidade, a taxa de violência. Então, gente, só para a gente resumir tudo que eu falei, a violência sempre existiu, desde os primórdios, tá? Desde a pré-história, foi até a Guerra Fria, acaba a Guerra Fria em 89 e ainda a violência continua. Nós já falamos isso na outra aula, professor. Dá para parar isso? Tem como parar a violência? Tem uma forma da gente, sei lá, acabar com isso? Infelizmente não, pessoal. Professor, vai existir um mundo sem a violência? Aí depende da tua crença, aí depende, né, da sua ideologia. Mas esse mundo ao qual vivemos, impossibilitado. É uma utopia achar que a violência vai acabar no mundo. Tarefa para os 3. Tarefa e tarefa. Peraí que eu só estou achando aqui, gente, para vocês. Mas eu não vou passar da apostila não, porque o exercício está muito distante. Tá? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão escrever para mim 2 linhas para cada. Já está bom demais. Violência na pré-história, violência na Primeira e Segunda Guerra e violência na Guerra Fria. 2, 3 linhas ali para cada um. Violência na pré-história, violência na Segunda Guerra, violência na Guerra Fria. Um textinho ali. Vou repetir mais uma vez para vocês só para vocês entenderem. Vocês vão fazer um textinho bem pequeno. Violência na pré-história, violência na Primeira e Segunda Guerra, violência na Guerra Fria. Certo, pessoal? Mais paz e menos violência no coração de vocês. E fui!